Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, eu enviei para vocês a minha prova do terceiro bimestre. Para estudar para essa prova, é todo o módulo 5 da apostila 3. Então, que começa lá em História da Terra, Tempo Geológico, as eras geológicas, todos os períodos, aparecimento dos dinossauros, extinção dos dinossauros. Aí depois a gente fala um pouquinho sobre a litosfera, a deriva continental, e aí fala todo o período de Pangeia, Laurásia, Grande Divisão e o estágio atual, né, das placas continentais. Fala um pouco sobre o movimento das placas tectônicas, e esse mapa de placas tectônicas cai na prova, que está na página 15, e como são os movimentos dessas placas, se são movimentos convergentes, divergentes ou transformantes, tá? Então é bom estudar bastante isso, que fica na página 14. Depois a gente fala um pouco sobre as rochas, a diferença entre rochas e minerais e os tipos de rochas, as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Os agentes internos do relevo, então falar um pouco sobre tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos, e dos abalos sísmicos que resulta também os tsunamis. E por fim, a gente está falando agora, começando a nossa aula, então eu falei da prova de vocês. Então, todo o módulo 5. Na aula de hoje, a gente vai falar, compreender a estrutura que forma, as estruturas que formam a superfície terrestre. Então, a gente divide a superfície terrestre num modelado de 4 formas diferentes: as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Tudo bem? As montanhas são as áreas mais altas da superfície terrestre, né? Formam-se ao longo das áreas em contato de placas tectônicas. A formação das montanhas se dá por conta do encontro do movimento convergente das placas tectônicas. Quando as placas se encontram, né, esse encontro faz com que o magma seja expelido através de uma fissura, de uma fenda que se abre aqui na superfície, e o magma pastoso, incandescente, muito quente, vem à tona, né, e forma o quê? Os dobramentos, as montanhas. Dobramentos eu digo por causa disso, ó. As montanhas, ok? Algumas aparecem isoladas. Quando eu vejo uma montanha, estou numa estrada, tal, e eu vejo, então estou beirando o mar. Tá? Rio Santos, por exemplo. Então, estou beirando lá para Ubatuba, Caraguá, São Sebastião. Então, eu estou beirando o mar. Eu vejo uma ilha lá no fundo. Às vezes eu fico pensando, quem será que colocou aquela ilha lá? Quem colocou aquela ilha lá também foi um movimento de placas tectônicas através do vulcanismo. Com certeza aquele era um trabalho. E a gente está falando de tempo geológico, tá? Que é muito maior do que o tempo nosso. A gente fala em milhões, em bilhões de anos, ok? Outras aparecem em cordilheiras ou cadeias montanhosas. Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, são dobramentos, tá? Uma formação contínua. Quando é uma formação contínua, a gente chama de cordilheira. Quando é uma formação solitária, é originária do vulcanismo. Tudo bem? Aí a gente tem na página 25 uma imagem da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, em julho de 2009. Maravilhosa. Vocês podem perceber nessa imagem da página 25 que o cume, o topo dessas montanhas, são pontiagudos. Bem tipo ponta de um triângulo. Quanto mais pontudo for, mais jovem é essa formação montanhosa. Jovem pensando no tempo geológico, certo? Ele está pedindo para vocês observarem a imagem, ele, o autor da apostila, está pedindo para vocês observarem a imagem e comentar o que você sabe sobre ela. Então,
que eu sei sobre ela? Que é uma formação rochosa, certo? Próxima de um rio ou de um lago, não posso precisar isso para vocês, mas ou é um rio ou é um lago. É uma montanha que tem no seu topo neve e tem o seu cume pontiagudo. É o que eu percebo nela, certo? Se vocês perceberem mais alguma coisa, por favor, coloquem aí na apostila de vocês, tá bom? Vamos agora para os planaltos, na página 26. Na página 26, os planaltos são superfícies mais ou menos planas. Nós, aqui em São Paulo, moramos num planalto. O planalto tem essa característica. Tira todas as casas, tira todo o asfalto da rua e imagina. Então, o colégio fica ali na Engenheiro Caetano Álvares, né? Uma área plana, ok? Mas se eu subir a Conselheiro Moreira de Barros, ali em direção à igreja, eu estou subindo uma montanha. Cheguei no topo dessa montanha, vou descer a Francisco Ranieri, estou descendo essa montanha e fica plano de novo, certo? Quando chega ali no Bergamini, é plano, e se eu for para o meu lado esquerdo, subir lá para a Parada Pinto, certo? E lá para o Andorinha, o outro supermercado, eu vou subir outra montanha. Planalto é isso. São terrenos mais ou menos planos. Tudo bem? Delimitados por declives, escarpas e de altitudes bem menores do que as montanhas. Nos planaltos, o processo de desgaste de erosão é produzido pelo clima, pela água das chuvas, pelo vento, pelas temperaturas altas, pelas temperaturas baixas, que vão desgastando essas áreas montanhosas. Né? Tudo bem? Então vamos ver aqui. Duas fotografias, a Chapada Diamantina, na Bahia, que eu morro de vontade de conhecer, e Paredão de Santo Antônio, Serra de Ibitipoca, ramificação da Serra da Mantiqueira, no estado de Minas Gerais. São duas áreas de planalto. Observe as duas imagens e procure a diferença entre elas no que diz respeito à cor. Bom, a cor. A Chapada Diamantina é uma formação rochosa clara. A Serra, o Paredão de Santo Antônio, é uma formação rochosa mais escura. Tá? Textura e tipo de vegetação. Bom, a vegetação na Chapada Diamantina é de gramínea, grama. No Paredão de Santo Antônio, a gente já tem uma vegetação composta por árvores. As duas formações de rocha são parecidas, meio crespas, certo? Então, são formações apresentam características de cor diferente, mas são formações, no que diz respeito à textura, bastante parecidas. As planícies são áreas mais rebaixadas e normalmente estão próximas das águas correntes ou a locais de movimentação intensa de ventos, que retiram materiais dos lugares por onde passam e o depositam nessas áreas. As planícies são áreas de depósito de sedimento, de desgaste de áreas mais elevadas que vão para as áreas mais baixas, as planícies. Assim, ao contrário dos planaltos, nas planícies a sedimentação é muito mais atuante do que a erosão. Nas planícies o desgaste, a sedimentação é muito maior, né? O material já vem desgastado, já cai lá desgastado. Então eu tenho os lençóis maranhenses, um parque localizado no Maranhão, e a área do Pantanal, que por algum acaso está pegando fogo nesse exato momento. Não sei se vocês têm acompanhado o noticiário. Queimadas criminosas, acabando com santuários ecológicos, e ninguém faz absolutamente nada. A onça pintada ontem, que apareceu na televisão, com as 4 patas, em carne viva, não conseguia dormir só de pensar no sofrimento dela. Eu me queimo aqui na cozinha, vocês estão vendo que eu estou na minha cozinha, ali é a minha pia. Eu me queimo numa panela só um pouquinho, aquilo arde o dia inteiro, me incomoda, eu falo, puxa vida,
Fico imaginando com as 4 patas queimadas. Observe as 2 fotos e compare-as. Bom, ambas as fotos apresentam áreas de planícies. Uma é litorânea, a outra é próxima de um rio. Ok? É isso. Vou no próximo vídeo falar das depressões, tá? Espera só um pouquinho.